Há pessoas que passam dias jejuando, orando intensamente e entregando tudo de si, mas ainda assim não sentem a presença de Deus, nem ouvem a sua voz com clareza. E sabe por quê? Porque o verdadeiro jejum não começa quando você deixa de comer. Ele começa antes, na preparação do seu coração. E pensando nisso, hoje vamos falar sobre o que você deve fazer antes de jejuar espiritualmente. Mas antes, se você deseja abençoar nosso trabalho, seja membro do nosso canal. Isso nos ajuda a continuar essa caminhada abençoada que está fazendo a diferença para muitos irmãos que buscam uma direção em Cristo e na Palavra de Deus. Vamos ao vídeo. O jejum é uma guerra espiritual silenciosa entre sua carne e seu espírito. Mas antes de entrar nessa guerra, é preciso estar armado espiritualmente. O primeiro passo antes de jejuar é examinar o coração. Em Isaías capítulo 58, Deus repreende o povo porque eles jejuavam de forma errada. Eles buscavam apenas resultados visíveis, mas o coração deles estava distante do Senhor. O jejum verdadeiro começa com arrependimento. Antes de se privar do alimento, é preciso se livrar do pecado. Quantas vezes tentamos jejuar, mas carregamos dentro de nós mágoas, invejas, julgamentos ou pensamentos que desagradam a Deus? Não adianta jejuar com o estômago vazio e o coração cheio de orgulho. O primeiro preparo é limpar o interior. É se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, sonda-me, mostra-me o que precisa ser mudado. Esse é o primeiro ato de um jejum que realmente toca o céu. O segundo passo é definir o propósito espiritual. Não se jejua por costume, nem para tentar convencer Deus de algo. O jejum é uma resposta à fé. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 6, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. O que ele quis dizer é que o jejum deve ser feito com propósito e intimidade, não como exibição. Então, antes de jejuar, pergunte ao Espírito Santo: Senhor, qual é o propósito deste jejum? O que o Senhor quer tratar em mim? Muitos cristãos jejuam pedindo bênçãos, mas esquecem que o jejum é também para quebrar cadeias espirituais internas. É nesse momento que Deus revela o que está escondido. Às vezes, o propósito do jejum é curar feridas da alma, restaurar relacionamentos ou aumentar a sensibilidade espiritual. Outro ponto essencial é preparar o corpo e a mente. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, disse: Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O jejum é exatamente isso: colocar o corpo sob domínio do Espírito. Por isso, antes de jejuar, é importante ajustar a mente. Ore pedindo força e equilíbrio. Alimente-se bem nos dias anteriores, descanse e entre no jejum não como um sacrifício físico, mas como um compromisso espiritual. E há ainda algo que poucos falam: o ambiente espiritual. Antes de iniciar o jejum, limpe o ambiente da sua casa. Retire o que traz distração, desligue o que rouba sua atenção de Deus. Coloque louvores, leia a palavra, consagre o espaço onde você estará. O jejum exige santidade e foco. Quanto mais limpo o ambiente, mais sensível o seu espírito ficará à voz do Senhor. Se você está assistindo até aqui, escreva nos comentários: eu quero aprender a jejuar. Isso é uma declaração de fé, e cada palavra dita em fé tem poder diante do trono do Senhor. Antes de iniciar o jejum, há um princípio que muitos ignoram: a reconciliação. Jesus deixou isso muito claro em Mateus capítulo 5, quando disse que, se alguém estiver levando uma oferta ao altar e lembrar que tem algo contra o seu irmão, deve primeiro se reconciliar e só depois apresentar a oferta. O jejum é uma forma de adoração e entrega, e Deus não aceita sacrifício vindo de um coração dividido.
Por isso, antes de começar o jejum, peça ao Espírito Santo que revele se há alguém com quem é preciso se reconciliar. Talvez não seja algo grave, talvez seja apenas uma palavra mal interpretada, uma atitude que ficou mal resolvida. Mas Deus trabalha em corações limpos. E quando há perdão, o fluir do Espírito é liberado. Muitos não sentem a presença de Deus durante o jejum porque estão presos a feridas antigas. A falta de perdão é uma barreira espiritual que impede o mover divino. O segundo passo nessa preparação é a confissão. Em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessar não é apenas admitir o erro, é expor o coração diante de Deus e entregar aquilo que ainda nos prende. Antes de jejuar, separe um tempo de oração sincera. Fale com Deus com honestidade. Não esconda nada, porque Ele já conhece tudo. O jejum é o momento em que a luz de Deus ilumina as áreas mais escondidas da alma. Outro ponto essencial é preparar o espírito para o silêncio. Vivemos cercados por distrações. São notificações, compromissos, ruídos que abafam a voz de Deus. Mas o jejum é um convite ao recolhimento. É um tempo em que o cristão precisa aprender a calar a alma para ouvir o Espírito. Em Lamentações, capítulo 3, está escrito: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Antes de iniciar o jejum, escolha um lugar e um tempo onde possa se afastar das distrações. Avise sua família, organize seus compromissos e separe aquele momento exclusivamente para Deus. O segredo do jejum poderoso está no isolamento espiritual, não no sofrimento físico. Agora, um ponto que quase ninguém fala: o preparo emocional. O jejum toca áreas profundas do coração. Ele revela medos, inseguranças e até lembranças que pareciam esquecidas. Isso acontece porque, quando o corpo enfraquece, o espírito fica mais sensível. Então, esteja pronto para confrontar suas emoções. Se surgir tristeza, arrependimento ou lágrimas, não fuja. É o Espírito Santo trabalhando dentro de você. Antes de começar o seu jejum, peça ao Senhor: escreve, Pai, as tuas leis no meu coração. Isso é mais do que uma oração bonita, é um ato de consagração. O jejum sem consagração é dieta, mas o jejum com consagração se torna uma chave espiritual que abre os céus. Outro cuidado importante é com as palavras. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Durante a preparação para o jejum, evite palavras negativas, reclamações, fofocas ou discussões. A língua é um termômetro do coração. Se ela está descontrolada, o jejum perde força espiritual. Antes de jejuar, decida guardar os seus lábios. Fale somente o que edifica. O inimigo sempre tentará desviar a mente de quem se prepara para buscar a Deus. Ele lançará distrações, irritações e até sentimentos de desânimo, mas é nessa hora que se prova o propósito. Se o coração está firme, nada abala. Uma das formas mais poderosas de se preparar é adorar antes de jejuar. Adoração prepara o ambiente, purifica a atmosfera e eleva o espírito. Antes de iniciar, tire um tempo para louvar a Deus, agradecer pelo que Ele já fez e declarar que o jejum não é para pedir, mas para se render. A adoração antecede o poder. Aqui vai um conselho: leia a palavra antes de começar o jejum. Deixe que o Espírito Santo fale com você por meio das Escrituras. A palavra é o alimento que sustentará sua alma quando o corpo estiver em abstinência. Jesus, quando foi tentado no deserto, respondeu a Satanás dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A preparação espiritual é o alicerce do jejum. Sem ela, o jejum se torna vazio.
Mas quando há propósito, confissão, perdão e consagração, o jejum se transforma em uma ferramenta de transformação divina. O que você precisa colocar diante de Deus antes de começar o seu próximo jejum? O que ainda precisa ser deixado aos pés da cruz para que o seu coração esteja completamente livre? Há algo profundo que muitos ainda não entenderam sobre o jejum. Ele não é apenas uma prática de consagração, é uma aliança espiritual entre o homem e Deus. Antes de iniciar o jejum, é necessário compreender que o Senhor não se impressiona com o sacrifício físico, mas com a entrega do coração. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12, declarou: "Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto." Ou seja, Deus não pede apenas o jejum, Ele pede o coração inteiro. Antes de jejuar espiritualmente, é fundamental entender que essa jornada é uma convocação divina. Deus chama o seu povo ao jejum não para castigá-lo, mas para purificá-lo. O jejum é uma escola espiritual onde se aprende a depender completamente do Espírito Santo. E para estar pronto para essa escola, é preciso preparar o altar da alma. O altar é o lugar da entrega. No Antigo Testamento, todo sacrifício só era aceito se o altar estivesse limpo e consagrado. Hoje, o altar somos nós. Por isso, antes de jejuar, é hora de restaurar o altar da fé. Ore, limpe a mente, rejeite pensamentos negativos e peça que o fogo de Deus consuma tudo o que não o agrada. É o que o profeta Elias fez no Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Ele restaurou o altar antes de clamar pelo fogo. O fogo só desceu depois da restauração. Assim também acontece conosco. Quando o cristão se prepara antes de jejuar, o jejum se torna mais que um ato, se torna um encontro. O Espírito Santo começa a revelar áreas que precisam ser curadas. E esse é um ponto importante, a cura interior. Antes de entrar em jejum, peça a Deus para curar as feridas do passado. O jejum é o tempo em que o Espírito de Deus limpa o coração para que novas sementes possam germinar. Muitas pessoas entram no jejum com o coração ferido, e o resultado é que passam dias em abstinência, mas sem experimentar transformação. É preciso curar o coração antes de tentar sacrificar o corpo. E essa cura vem pela oração sincera. Dobre os joelhos e fale com Deus sobre o que dói. Diga o que tem te entristecido. Fale o que ainda não foi resolvido. O jejum é o início de uma reconstrução espiritual, mas toda reconstrução começa por remover os escombros. Outro ponto essencial é a preparação espiritual por meio da humildade. O jejum não é um ato de grandeza, é um ato de dependência. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, está escrito: "Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará." O jejum é o momento de se colocar no pó diante de Deus, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Antes de jejuar, reconheça suas limitações. Diga a Deus: "Eu sou fraco, mas o teu Espírito é forte em mim." Há uma diferença entre jejuar para conquistar e jejuar para se aproximar. Quem jejua para conquistar bênçãos pode até receber algo momentâneo, mas quem jejua para se aproximar de Deus recebe transformação eterna. O verdadeiro propósito do jejum é tornar o coração mais parecido com o de Cristo. Jesus, antes de começar seu ministério, jejuou 40 dias no deserto. Mas antes de jejuar, ele foi cheio do Espírito Santo. Isso mostra que o jejum não é o começo da comunhão, mas o aprofundamento dela. Por isso, antes de jejuar, busque ser cheio do Espírito Santo. Ore, louve, leia a palavra e se encha da presença de Deus. Não entre no jejum vazio, entre transbordando. E aqui está um segredo: o jejum não se prepara no corpo, mas na alma. Se o coração estiver pesado, se a mente estiver ansiosa, o corpo não resistirá.
Mas quando o coração está em paz, o jejum se torna leve. Por isso, antes de começar, entregue a Deus todas as suas preocupações. Lance sobre ele a ansiedade, como está escrito em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Outro preparo importante é o tempo de consagração pessoal. Separe alguns dias para se afastar das distrações. Evite conversas inúteis, redes sociais e programas que afastam a mente de Deus. O jejum começa no momento em que você decide se desligar do mundo e se conectar ao reino. Quando o corpo começar o jejum, o espírito já deve estar em sintonia. Quando um cristão se prepara corretamente antes de jejuar, algo sobrenatural começa a acontecer no mundo espiritual. As forças das trevas percebem que aquele servo não está apenas abrindo mão de alimento, mas está se armando espiritualmente para a batalha. E é por isso que a preparação é o momento mais importante de todo o jejum. É nela que Deus alinha o coração, fortalece a mente e enche o espírito de poder. O profeta Daniel entendeu esse princípio. Em Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3, ele diz que jejuou por 3 semanas, se absteve de comidas agradáveis e buscou entendimento diante de Deus. Mas o que poucos percebem é que antes do jejum, Daniel se preparou. Ele já vinha em oração, em arrependimento e em busca de discernimento espiritual. O resultado foi que, enquanto ele orava, um anjo foi enviado com a resposta. O texto diz que, desde o primeiro dia em que Daniel se dispôs a buscar, a resposta foi liberada. Isso nos mostra que a resposta de Deus começa no momento da decisão, não no início do jejum. Por isso, antes de jejuar espiritualmente, decida dentro de si mesmo que o jejum será uma entrega total. A preparação começa na decisão. Deus honra a disposição do coração. Quando um cristão diz, Senhor, este jejum é para te conhecer mais, o céu começa a se mover. O Espírito Santo começa a preparar o ambiente espiritual para receber o que virá. Outro ponto fundamental é entregar todo o controle a Deus. O jejum é um ato de rendição, e rendição exige confiança. Há pessoas que tentam controlar o resultado do jejum, esperando que Deus faça exatamente o que pedem. Mas o jejum não é sobre controlar, é sobre confiar. O Senhor sabe o que é melhor. Quando o cristão entrega o controle, ele dá espaço para que Deus realize o que é perfeito, e não apenas o que é desejado. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo escreve, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o verdadeiro jejum, apresentar-se como sacrifício vivo. Antes de jejuar, apresente-se diante de Deus e diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me, molda-me e transforma-me. Também é essencial compreender que o jejum não substitui a vida de oração. Muitos querem jejuar para receber respostas, mas esquecem que o jejum é apenas um complemento da oração. O jejum sem oração é fome, a oração sem jejum é incompleta. Ambos se fortalecem mutuamente. Por isso, antes de iniciar o jejum, estabeleça um tempo de oração firme. Escolha horários fixos para buscar a presença de Deus. Leia a palavra e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Outro aspecto importante da preparação é o silêncio interior. O salmista disse em Salmos capítulo 46, versículo 10, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O jejum é um momento de escutar mais e falar menos. É deixar que Deus ministre ao coração. Antes de iniciar, já entre em um estado de quietude espiritual. Afaste-se das distrações, das discussões e dos ruídos do mundo. O Espírito Santo fala em meio ao silêncio. E há algo que o inimigo teme profundamente: um coração
em arrependimento sincero. Quando o cristão se prostra diante de Deus e reconhece sua total dependência, o inferno recua. O jejum, quando precedido de arrependimento, libera a autoridade espiritual. O jejum não é apenas uma arma, é um selo de submissão. Antes de começar, diga a Deus: Senhor, não quero apenas fazer um jejum, quero que o jejum me transforme. E é nesse ponto que o milagre acontece. Quando o cristão entra no jejum com o coração limpo, Deus começa a agir em áreas que pareciam intocáveis. Cadeias espirituais são quebradas, portas que estavam fechadas se abrem e o discernimento aumenta. A presença de Deus se torna mais real e o coração começa a ouvir o Espírito Santo com mais clareza. Muitos testemunhos poderosos nasceram de jejuns que começaram com uma boa preparação. Homens e mulheres de Deus relataram que o jejum abriu seus olhos espirituais, libertou suas famílias e trouxe cura interior. E tudo começou antes mesmo de a abstinência começar. Começou na decisão, no arrependimento, na entrega e na adoração. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. O jejum não faz Deus agir, o jejum prepara o seu coração para entender o agir de Deus. O propósito do jejum é alinhar o coração humano à vontade divina. Quando isso acontece, a vida espiritual se eleva a outro nível. Então, antes de jejuar, consagre-se, ore, leia a palavra, perdoe, peça perdão, confesse, adore e diga a Deus: Senhor, prepara-me para o teu mover. Porque o jejum não é o início de uma jornada, é a continuidade de uma entrega que começou muito antes. E se você recebeu essa palavra no coração, escreva nos comentários: Eu me consagro a ti, Senhor. Essa declaração é uma semente plantada no mundo espiritual. Antes de encerrar este vídeo, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está se preparando para jejuar. Que o teu Espírito Santo traga arrependimento, força e discernimento. Que cada coração seja purificado, cada mente seja renovada e cada alma seja fortalecida para viver uma nova fase em tua presença. Que este jejum seja santo, cheio de revelações e vitórias. Que o teu fogo venha sobre cada altar que está sendo restaurado. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo bênçãos, libertação e uma nova intimidade contigo. Amém. Que o Espírito Santo continue guiando os seus passos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre você e sua família. E lembre-se, um coração preparado antes do jejum é um coração pronto para viver o sobrenatural de Deus. Que a paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Amém.